Olá, sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai estar fazendo aqui tipo um mini react do vídeo desse YouTuber, né? E aí a gente vai reagir. É isso. Comerciantes desesperados atrás de funcionários, colaboradores, os famosos escravos do 6 por 1 do subemprego, para trabalharem o máximo e receber o mínimo. O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Eu vou estar reagindo a uma reportagem da Tribuna Online, uma reportagem muito interessante que eu assisti. Está dizendo: comércios enfrentam dificuldades. Esse vídeo é um pouco longo, eu acho que eu vou fazer vários cortes. 35 minutos e eu ainda vou ficar pausando. Para o máximo, né? Vamos lá, vou estar reagindo aqui. Se gostou, deixa aquele likezinho. Se não gostou também, deixa o dislike. E se inscreve no canal aí se você quiser. E comenta sua opinião, tá? Vamos começar aqui. Vai ser um vídeo um pouco longo, mais de 20 minutos. Eu vou estar comentando aqui minha opinião, tá? Muito obrigado, já que ele deu a sugestão, né? E não se esqueçam, pessoal, se gostarem do vídeo aqui, deem um like. Se não gostarem, deem um dislike. Ele disse tudo aqui. Recomendo que você coloque em vezes 2 para ser mais rápido. Não, eu vou ver. Se eu tiver meio perdido, lelé da culpa, peço desculpas para vocês. Eu acabei de ter a bosta de uma crise de ansiedade que foi adquirida por trabalhar, né, de segunda a segunda numa distribuidora de bebidas que eu tinha atendendo pessoas no comércio. Eu diria que isso aqui é chola, né? Mas eu já passei por isso também. Pelo mesmo motivo que ele, né? Só que foi mais um terror noturno mesmo. E realmente acontece. Gente, não é fácil não, tá? Mas vamos lá. Os pratos vão sendo recolhidos, as mesas organizadas, Tá o trabalho que já é corrido tem ficado ainda mais puxado. Faltam funcionários. O restaurante abriu 4 vagas. Esperou, mas até agora nenhuma candidatura. A minha vaga de auxiliar de cozinha, eu já estou 1 ano e meio tentando preencher e não consigo. Vem gente, eu tento treinar, faço de tudo, pago bem, que a gente paga um salário aqui acima da média. E mesmo... Paga um salário em cima da média, né? Vai saber quanto que é esse salário em cima da média. Se a média é, sei lá, 1.500, aí o cara vai lá e paga 1.600. É acima da média, né? É acima da média. Lembrando... De fato, já é acima da média, né? Realmente, eu gostaria que esse cara aí tivesse falado o valor, quem sabe? Se ele fala o valor ali, de repente ele até preencher as vagas com essa reportagem. Se é que não preencheu, né? Deve ter preenchido já também. Eu não tô falando que para esses cargos aí, as pessoas elas têm que ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, igual algumas pessoas comentaram nos vídeos recentes do canal. A questão é, eles estão ofertando uma oferta de, estão fazendo uma oferta de emprego. O salário é tanto, a carga horária é tanto, é isso. As pessoas não são obrigadas a aceitar. Já que assim, no boca a boca não estou conseguindo, fiz postagem no Instagram, aí não consegui, tive que contratar uma empresa de recrutamento, que eu tenho que pagar 40% do salário, então assim, meu custo aumenta muito. Meu Deus. E mesmo com essa empresa eu não consegui ninguém ainda. Eu já estou com ela há 6 meses. Nem com empresa, viu? Nem com empresa. Ajudando a contratar, conseguiu. Vai ter que contratar Headhunter pra auxiliar de cozinha, tá ligado? Headhunter pra auxiliar de cozinha. Mas aí tá fogo, velho. Pô, mas 1 ano e meio, né? A empresa já tá aí há 6 meses, né? Que ele contratou. Não tá conseguindo preencher a vaga, é triste. Mas é o que... Vai vir mais aqui na frente no vídeo. Eu vi acho que até uns 15 minutos mais ou menos esse vídeo já. E é questão de dar um match, né? De dar um match. Tem que ser a pessoa que é... O perfil que a empresa tá buscando. E a pessoa que tem aquele perfil tem que estar buscando aquele perfil de empresa também. E aí se encasa e tal. Outra... Não sei, o que você tá falando? Fala aí. Qual que é o nome? Mas tudo é plataforma. Da minha formação, então falta mão de obra qualificada. Olha isso. Mão de obra qualificada para você, sei lá. Ser vendedor de loja, entende? Não tô menosprezando, mas muitas vezes é um emprego no comércio onde você tá começando
uma carreira de trabalho ou vai aceitar uma pessoa que não tem qualificação, que não estudou, infelizmente, entende? Mas daí você tem que falar 6 idiomas, tem que ter uma qualificação imensa para pouco retorno, pelo mínimo do mínimo do mínimo. Isso impacta. Aí vale o comentário sobre essa questão, né? Tem um pessoal que viaja. Tem realmente umas empresas aí, principalmente micro, pequena e tal, acho que até empresa de médio porte, que viaja muito nessa questão dos requisitos da vaga. Não faz sentido, né? Eu já trabalhei em empresa que não era uma grande empresa, né? Para ser uma grande empresa, ela tem que ter uma receita anual aí de... Bem, esqueci, mas vai estar na tela, enfim. Ou ter o ativo superior a esse outro número que está na tela aí. Mas, assim, era uma empresa bastante prestigiada aqui no Rio de Janeiro. E para Service Desk, tá ligado? O pessoal que conserta o computador, né? O pessoal que dá até manutenção em servidor, né? Não muito. Era pouca coisa que a gente fazia lá relacionada a isso. E a gente chegou a contratar lá pessoal que não era nem da área da TI, tá ligado? Não tinha experiência com TI, não era da área da TI, mas o perfil casava bem, simples assim. E a empresa contratou por quê? É uma empresa séria, é uma empresa que sabe o que está fazendo e ela sabe que consegue pegar aquela pessoa ali e treinar ela para fazer muito bem o trabalho que tem que ser feito no setor. E olha que a gente está falando de um negócio que é realmente especializado, né? Exagerei um pouco, mas assim, tem um certo requisito de especialização óbvio para trabalhar no Service Desk. Você tem que saber consertar computador, né? Não é todo mundo que sabe consertar o computador, mas é todo mundo que pode ser caixa ali de um supermercado, né? E às vezes realmente a vaga do supermercado consegue pedir mais coisa, né? Pede um currículo mais robusto do que essa outra vaga que eu citei, por exemplo, né? Que era um Service Desk, que tinha um salário legal ali, era uns 2.500 mais ou menos, contando com um benefício. E não precisava, tipo, não pedia esse tanto de coisa. Era só ter um perfil que batesse com o da empresa, fechou. Enfim. Impacta não só o comércio é o primeiro que sente, porque tem remunerações mais baixas, é um quadro um pouco diferente. Mas ele também se estende até para altos cargos também. Estão faltando supervisores, gerentes, pessoas de liderança. Supervisor, gerente, que muitas vezes pega uma loja aí normal, tem o vendedor lá e tem o gerente, um exemplo. O vendedor ganha, sei lá, 2.000, o gerente vai ganhar 2.300, 2.200, quando muito 2.500, um exemplo. Eu lembro que a última vez que eu olhei o salário de gerente de supermercado, né, desses varejos aí, cara, era podre. Nossa, era podre o salário. Realmente não compensava, tá ligado? Era bem merda. O único motivo para o cara virar gerente ali seria por prestígio, de repente, porque ele quer ter mais controle do lugar e tudo, né? Contratar quem ele quiser, algo assim, tá ligado? Isso aqui eu não sei se pode, tá? Na questão de contrata-se vendedor com experiência, deixar currículo com foto. Eu não, sinceramente, eu não sei se esse negócio de deixar com foto pode, porque a gente sabe, né, que muitas vezes, não tô falando que é o caso, muitas vezes, dependendo da aparência da pessoa... Assim, até onde eu sei, pode pedir foto, currículo com foto, sim. Pelo menos eu me recordo da minha professora ali de gestão, né? Uma das professoras que eu tenho que são formadas nessa área, especializadas, falar que é uma prática bastante comum das empresas, né? Dos recrutadores pedirem o currículo com foto, mesmo hoje, né? Agora é menos. Inclusive ela chegou a comentar também que não inclua currículo, não inclua foto, não inclua currículo na sua foto, não inclua foto em todos os seus currículos, né? Se você vai mandar o currículo, isso aqui eu vou ter que censurar. Se a empresa não pediu currículo com foto, não coloque a foto, porque se ela não pediu, ela não está se importando com aquilo, e se você botar a foto, você corre o risco de ser desclassificado porque você cometeu algum erro ali na foto, sabe?
algo que a empresa não gostou na sua foto, de repente, pode acontecer. Então, é isso. Sobre o currículo com foto, eu acho que é permitido. Tenho certeza que muitas empresas fazem isso hoje em dia, inclusive empresas de grande porte. E se a foto não for pedida, não coloque a foto. A única coisa que pode acontecer com você colocar a sua foto quando não pedirem, ou é não acontecer nada, ou é você ser desclassificado. Então não tem por que colocar. E o terceiro é realmente uma reforma das relações de trabalho. Aí Se sim. as pessoas não querem mais o vínculo do modelo CLT, e a gente vê muito isso, então como é que eu posso melhorar as relações trabalhistas sem o desenho da CLT, onde ele tem a renda e ele tem alguma flexibilidade? Nessa loja de roupas femininas, a busca por vendedoras começou em novembro e até agora nada. A gente colocou, né, plaquinhas assim na vitrine para ver que quem Placa passa até na na vitrine. rua ser algo mais chamativo, né? Mas Ele falou sobre CLT, meu amigo. Contratar funcionário CLT é caro. Você você quase literalmente paga o dobro do salário que você estaria pagando pro seu funcionário. Você paga o salário uma vez pro seu funcionário e depois você paga o salário dele de novo pro governo. Pelo menos assim, uns 80% do salário de cada um dos funcionários, o patrão paga pro governo e paga o normal pro funcionário, né? Se o funcionário recebe 1.000, sei lá, o patrão paga 1.800, porque 1.000 vai pro funcionário, 800 vai pro governo. E era pior antes, tá? Teve uma época que era 3 vezes. O cara que era dono ali da loja, né? Se ele quisesse contratar alguém certinho, né, CLT e tal, oficializado, ele ia ter que pagar, sei lá, 1.300, não sei quanto era o salário mínimo na época, pro funcionário, e aí pagava 2.600 pro governo. Ele pagava por 2 funcionários pro governo e ainda pagava o funcionário normal. Estava procurando emprego, diz que não é bem assim. Eu fiquei uns 4 meses, mais ou menos, procurando trabalho. Eu deixei mais de 20 currículos. Ó, eu fiquei uns 4 meses, mais ou menos. Você pode perceber que pode ser que seja uma pessoa simples. Aí uma pessoa dessa manda bastante currículo, e o pessoal não aceita. Quando eu tava procurando estágio, eu fiquei papo de uns 6 meses mandando currículo. E, cara, 6 meses eu mandei pra um monte de empresa aí, né? Se pá que chegou uma centena. E de todos, só uma que me chamou. E essa que me chamou pra entrevista, né? Entrevista não, dinâmica e tal. Foi a única empresa que eu entrei sequer pra uma dinâmica. Sequer retornou o contato, né? Não, teve algumas que retornaram o contato, mas só pra dizer, não será você. E essa única empresa foi a empresa que eu entrei. Tinha, acho que 1.000 e pouco, 1.500 candidatos, né? Candidaturas, que era essa empresa mais prestigiada que eu comentei antes. Tinha 2 vagas e eu fui um dos que entrou. Isso aí foi bem legal. E foi a única empresa que chamou, tá ligado? Eita. Quer a pessoa muito qualificada, né? Quando não consegue, aí começa a contratar pessoas mais simples. Que nem a questão do supermercado, contratando idoso. É complicado. As lojas, tudo estava escrito. Não é que falta pessoas muitas vezes, é que falta o perfil que eles querem. Mas a gente deixa o currículo e o outro lado da moeda é esse. É que você deixa o currículo, mas você nunca é chamado. As empresas hoje, elas precisam muito analisar, não. Inclusive, eu não me arrependo de ter trabalhado lá, tá? O salário era bom. Com os benefícios, né? E, sim, o estagiário tinha benefício, né? Fora o vale transporte, eu ainda ganhava ali um total de 1.600 de dinheiro. Ou quase dinheiro, né? Mas enfim. Então, era maneiro. Foi bom, era um ambiente legal e tal. Eu continuaria trabalhando lá. Não só o cenário, mas também a sua empresa. O que eu posso fazer hoje aqui para poder atrair os melhores talentos? O que eu posso fazer para poder reter? Paga bem pra você ver. Eu não... Assim... Você quer contratar um cara bom, realmente. Mas de repente, para um emprego de caixa... É que caixa tem um problema que ele interage com o público. Então... Ok, isso é um pouco complicado mesmo, né? Vendedor é a mesma coisa. E são empregos que pagam pouquíssimo, né? Mas de repente ali um repositor, sabe? Pouquíssimo vai interagir com o público.
um estoquista que só vai ficar lá dentro. Não sei se estoquista só fica lá dentro. Eu nunca trabalhei em supermercado. Mas esse pessoal aí, sinceramente, você não precisa pegar um grande talento, não. Você pega qualquer pessoa que seja competente, né? Que só faz ali. E é isso. O cara vai lá, faz e volta pra casa. Acho que é difícil você tentar preencher essas vagas com gente que seja realmente muito boa, tá ligado? Até porque, sinceramente, não precisa, mano. Cumprindo a demanda pra esse tipo de vaga mais operacional, normalmente é o suficiente. Você não atrai gente boa. Que para poder reter, eles precisam dar os melhores salários. Não é só sobre dinheiro. É sobre dinheiro, sim. Como não é? Para você manter alguém, não é sobre dinheiro. É sobre dinheiro, sim. É sobre dinheiro, sim. As pessoas trabalham porque precisa. Se tira o dinheiro da equação, ninguém ia trabalhar. Oxi. Voltei. Eu tinha saído, bebido até uma água, porque o que ele fala aqui é uma blasfêmia. Na verdade, o que ele fala aqui foi o que mais me motivou a fazer esse vídeo, porque eu fiquei um pouco indignado. Esse pensamento de que a pessoa só trabalha por dinheiro é algo que remonta à década de 40, tá ligado? Quem administra pensando que a pessoa só liga pro salário, meu irmão, ele tá administrando como o pessoal administrava em 1940. Ele parou no tempo. Ele parou antes dele nascer, tá ligado? É loucura. E aí, eu vou ter que abrir aqui pelo menos a nossa pirâmide das necessidades de Maslow, não é? E o que acontece? Isso aqui tá dizendo o que a pessoa precisa para trabalhar bem. Na prática, meio que seria para viver bem, né? Mas a gente tá indo para um lado mais de trabalho, mais organizacional. E, cara, é muito isso aqui, tá ligado? Não é simplesmente dinheiro. A gente tem as necessidades básicas, né? E as necessidades psicológicas da pessoa, né? As necessidades básicas, que a gente também chama de necessidades higiênicas, é tipo um mínimo do mínimo pra pessoa conseguir trabalhar direito, tá ligado? Se você não atender aquilo dali, você pode pagar o salário que você quiser. A pessoa não vai trabalhar direito. Ela pode até ficar no emprego, mas o rendimento dela vai ser uma merda. E aí a gente tem necessidades fisiológicas, como fome, né? Sede. O cara não trabalha direito se ele estiver morrendo de fome. Se ele estiver morrendo de sede. Abrigo. Preciso explicar tanto, eu acho, né? Sono também. Se o cara não consegue dormir, não tá conseguindo dormir, ele vai ficar com sono, ele vai dormir no trabalho. E isso é horrível, sabe? Então, e excretar ele seria ali no banheiro. E tem outras, né? Temperatura é uma necessidade que fica ali na fisiológica, que é muito importante. O cara tá numa temperatura confortável para ele conseguir trabalhar. Às vezes o cara tem um salário bom, mas o emprego dele é uma merda, tá ligado? Ele trabalha debaixo do sol quente, ele deita ali no chão pra conferir a rodagem do pneu pra mandar eles irem lá e consertarem o pneu. Tem gente que trabalha assim, às vezes o cara tem um salário legal, mas a qualidade de vida dele no trabalho é muito ruim, sabe? E aí a pessoa pode não querer ficar no trabalho. As pessoas não trabalham só por dinheiro, né? Elas exigem ali. O que a gente está dizendo aqui nessa primeira parte das necessidades higiênicas é que as pessoas elas exigem um mínimo ali para elas estarem trabalhando. Senão o cara pode ter um salário enorme. Se ele tiver que trabalhar com fome, com sede, no sol quente, na chuva, sem conseguir ir ao banheiro, ele vai se demitir. Ele não é louco. Quer dizer, tem um ou outro louco, mas enfim. E necessidade de segurança. E aqui pega muito na questão da pessoa acreditar que ela é estável naquele emprego, né? Ela não precisar ficar com medo o tempo todo de ser demitida, que é um medo que muitas empresas colocam para cima dos funcionários, né? E o pessoal acreditava que gerava mais produtividade, né? Porque seria o pensamento óbvio, né? Você assusta ele para ele trabalhar mais. E com o tempo, essa teoria veio caindo por terra, né? O pessoal foi concluindo que quando a pessoa se sente segura no trabalho, quando ela está feliz, ela consegue produzir muito mais, ela consegue inovar muito mais, a empresa avança muito mais do que quando você força essa pessoa a trabalhar sobre ameaças, né? Como de ser demitido e não poder sustentar a família, né? E aí é muito nesse sentido
dentro do nosso contexto, essa necessidade de segurança. Vai entrar aí também um pouco da questão de salubridade do trabalho, né? E aí fecha as necessidades básicas aqui da pirâmide, que é basicamente isso. Fisiologia é o mínimo para a pessoa, ali, o mínimo de dignidade para um ser humano, necessidades fisiológicas, e necessidade de segurança é muito ligado à pessoa não ter que ficar com medo o tempo todo de ser demitida por nada, né? Às vezes, não, a empresa ela tá reformando aqui a folha, ou a gente só resolveu fazer um corte e você está sendo desligado por razão nenhuma, né? Você não fez nada de errado, a gente só resolveu mandar um pessoal embora e mandou você embora. Necessidade de pertencimento é muito, muito, muito importante. Eu acho que tem até alguns especialistas que abaixam a necessidade de pertencimento para dentro das necessidades higiênicas, né? Porque, cara, ela é o foco. As empresas têm que olhar principalmente para ela. Aqui, até porque as de baixo são obrigatórias, não tem nem o que pensar com relação a elas. E esse é o grande desafio, né? Fazer com que os funcionários se sintam pertencentes àquele lugar, fazer com que eles gostem de estar ali, com que eles se sintam parte daquele grupo, que eles se identifiquem com aquele grupo ali, né? Que é aquela empresa e tal, porque daí sim eles vão se comprometer de verdade com a empresa, né? O que faz os funcionários se comprometerem não é salário, é senso de pertencimento. Ou pode ser uma questão individual dele, ele ser um cara muito responsável e tal, e aí ele se compromete ali, mesmo sem ter esse pertencimento. Mas para a maioria das pessoas, o que faz a pessoa ser comprometida com a empresa, o que faz a pessoa trabalhar bem, trabalhar legal, que a gente olha, principalmente hoje em dia, é essa questão do senso de pertencimento. E aí a gente tem a necessidade de estima mais para cima, né? Que vai falar sobre respeito, sobre status, sobre reconhecimento. Claro que isso aí também vem um pouco com dinheiro, né? Mas vem principalmente com a questão das promoções, de ter o seu trabalho reconhecido. E um negócio que pega muito forte quando a gente vai para cargos gerenciais, né? O pessoal que ocupa cargos de liderança, você tem que se preocupar com as necessidades de estima dessas pessoas. É importante, né? Até porque, na maioria das vezes, se a pessoa está em um cargo de liderança, ela tem algum interesse ali sim, ela tem uma necessidade maior ali de estima, né, de ser respeitada, de ter algum status, na maioria das vezes, né, a gente sabe que, como ele até falou ali antes, às vezes o gerente ele não ganha tanto a mais do que o colaborador ali que está trabalhando um nível abaixo dele, e ele trabalha bem mais. Só que aí, o que compensa ele trabalhar mais no salário? Essa questão do respeito, essa questão do status, às vezes uma liberdade maior que ele tem ali, ele consegue mandar embora quem ele quiser, ele contrata quem ele quiser. E aí, mais pra cima, vem autorrealização. Isso aqui é tudo que, mano, não é só salário, tá ligado? Tudo isso aqui é importante. E o salário, claro, afeta tudo isso aqui, né? Com um bom salário, o cara come melhor, né? Não só na empresa, como fora também. Com um bom salário, ele vai comer bem. Com um bom salário, ele vai se sentir mais seguro, porque ele vai poder fazer ali, de repente, uma poupança, vai ter um carro e tal, vai ter um dinheiro guardado, então ele também vai se sentir mais seguro. Acho que o salário não ajuda muito com a questão do pertencimento. Ajuda com a questão da estima, porque com mais dinheiro ele pode ali, se for alguém que se importa muito com isso, de repente ele vai até ostentar um pouco mais, né? Ele vai conseguir comprar coisas mais caras, e aí vai satisfazer a necessidade de estima dele um salário maior também. Ok. Mas não é só salário. Esse é o ponto. Não é só salário. Tem muita coisa envolvida, muita coisa que o funcionário quer, que ele precisa, né? Não vou nem dizer que ele quer, né? Que você praticamente precisa dar para o seu funcionário para ele entregar um bom trabalho para você. O salário é o básico, né? E a autorrealização no topo. A autorrealização é um pouco complicado, porque parece que o pessoal não consegue chegar em um consenso do que seria autorrealização, né? Então eu já vi o pessoal falando que a autorrealização é quando o cara já está ali no topo da vida e ele para de se preocupar tanto consigo mesmo, com as próprias necessidades, ou até mesmo com as necessidades que são mais próximas a ele, e ele começa a ir para um pensamento mais altruísta, né? De querer ajudar, e aí sim seria o propósito ali, né? O senso de propósito, de repente, né? De trazer um bem para o mundo, sabe? E seria a autorrealização, o topo da pirâmide, né? Depois que o cara já passou por todos os estágios,
que é quando a gente espera, né? Quando na maioria das vezes ele vai começar a se preocupar realmente com os outros nesse sentido de sociedade, no total, né? Não só a família dele ou as pessoas próximas. E tem gente que defende também que esse autorrealização aqui do Maslow seria de realização pessoal, criatividade, liberdade. Tem gente que leva para esse lado também. Enfim. Eu gosto muito mais da ideia de que a pessoa vai para um lado mais altruísta quando chega no topo da pirâmide, porque ela já resolveu todas as necessidades dela, ela já está tranquila, e então agora ela começa naturalmente a olhar para a necessidade do outro. Eu acho muito mais legal pensar assim. Claro que a pessoa não precisa seguir a pirâmide certinha, né, de baixo para cima. Tem gente que não vai ter uma necessidade de baixo atendida e tendo a de cima atendida para ela já tá maravilhoso, né? Vai ter pessoas que não ligam talvez para o senso de pertencimento, vai ter pessoas que podem não ligar para a questão da estima. Muita gente não vai chegar no topo da pirâmide, né? Não vai chegar na autorrealização, às vezes não vai chegar nem na estima, não vai sentir nem essas necessidades. Mas assim, para a maioria das pessoas, isso tudo aqui importa, e importa nessa ordem, né? Fisiológicas, depois de segurança, né? Ou seja, tem que dar um trabalho digno para a pessoa, as fisiológicas. A pessoa tem que se sentir segura, que é as de segurança, né? Principalmente nessa questão de não ser demitida do nada. Depois vem a questão do pertencimento, da pessoa que se sentir incluída ali, se sentir parte daquele grupo, né? Da mesma forma que as pessoas torcem para o time delas vencer, você quer que as pessoas torçam para a empresa ali vencer também, né? Você quer que as pessoas gostem da empresa onde elas trabalham, né? Se ela for sua, pelo menos. E aí, necessidade de estima, como eu falei, né? É uma questão de status, realmente. É o tipo de coisa de quem compra iPhone. Compra iPhone pra quê? Pra falar que tem dinheiro. Convenhamos, o iPhone não... Eu não gosto de iPhone. Pra mim é basicamente a mesma coisa que um Samsung ali, a diferença é que ele é mais caro. E ainda é mais chato de mexer. Pra mim que gosto de mexer no meu celular, fazer root, etc., iPhone não serve. E é isso, necessidade de estima e autorrealização, né? Que eu entendo que a ideia é de realmente ir para um lado mais altruísta, né? Quando a pessoa começa a se preocupar muito mais com os outros no geral, né? Com a sociedade, etc. Com os necessitados, tudo. É isso. Eu tive que parar, sair e voltar para falar sobre isso, porque a fala dele ali realmente me incomodou demais quando ele falou que o pessoal só trabalha por dinheiro. Não, as pessoas não são máquinas, as pessoas são pessoas de fato. Elas são bem mais complexas do que isso. Não é só você botar dinheiro na mão dela, igual você bota carvão na fornalha, que ela vai funcionar. Vamos voltar pro vídeo. Como que não é sobre dinheiro? Sabe? Hoje, se a gente for falar da geração Z, ela não tá interessada só em dinheiro, ela está interessada em propósito de vida. Ah, meu Deus, propósito de vida em 2025, cara. Isso aí foi uma ladainha que eu escutei na minha vida e me fez tomar decisões que não é que eu me arrependo, mas que eu não tomaria se eu voltasse no tempo. Escutei muito isso. Ai, trabalhe com o que você gosta, que você nunca trabalhar um dia na sua vida. Que balela, cara. Trabalho não é gostoso, trabalho é ruim. Por mais que você trabalhe no que você gosta, que você ama, vai ter partes do trabalho que você não vai gostar. O que eu gostava? Realmente, praticamente, talvez deve existir alguma exceção, mas quase todo trabalho realmente você vai ter parte que você não gosta, né? Por exemplo, eu odeio preencher relatórios. Se eu tiver que preencher um relatório, eu tenho vontade de pular da janela. Então, realmente, existem essas partes, mas, cara, é muito mais fácil você trabalhar no que você gosta do que você trabalhar em algo que você não gosta ou que você é até neutro, cara. A sua vida é muito melhor se você consegue trabalhar naquilo que você gosta, numa empresa que você gosta, né? Que tem, talvez, ali pessoas ao redor que você goste também. Você vai viver muito melhor, você vai trabalhar muito melhor. E vai ter uma vida muito mais feliz do que se você for para um trabalho que você não gosta, numa empresa que você não gosta, com pessoas que você não gosta, mas que tem um salário alto.
O que eu tô vendo que vai acontecer com o comércio é Só o aumentar o salário. encolhimento do tamanho dos negócios. Ou seja, Isso eu já é concordo. muito comum você chega num restaurante e é atendido pelo dono. Elas serão necessariamente reduzidas de tamanho para que possam operar com menos pessoas, de Pra mim preferência faz só com sentido gente que é você ser sócio, atendido gente da pelo dono família. do restaurante. E aí nós vamos ter mais Ai, velho. mais empreendimentos de menor porte. Eu diria que isso é quase que uma tendência inevitável que nós vamos estar vendo no mercado. Você Ah lá, já ó. deve ter ouvido falar Precisa do de livro vendedora, Mormon, mas com talvez fique experiência. surpreso ao saber sobre o que ele fala. Com experiência. Que desafio. Então, se a pessoa não tem Pra gente experiência, ela não entender pode melhor trabalhar o ali. que tá acontecendo. Sobre o encolhimento dos negócios, cara, eu não sei o que eu opino sobre isso, não. Não é bem. Eu não me lembro, não me recordo de ter ouvido mais alguém falar sobre essa tendência. Eu também não pensei muito sobre isso. Eu acho que não. Talvez assim, inicialmente. Mas o que vai acontecer com o tempo é que simplesmente o pessoal vai parar de administrar como se eles estivessem em 1940 e vai começar a administrar como quem está em 2020. As empresas vão se adaptar, quem não se adaptar vai quebrar. Quando passar esse período de adaptação, elas vão conseguir contratar. Porque tem gente para ser contratado, tem empresa querendo contratar. Então é questão de um se adaptar ao outro, né? Quem não se adaptar vai quebrar. É simples. E aí vai surgir outros no lugar que vão saber trabalhar com esse pessoal aí que está no mercado de trabalho. Vamos sentar aqui na nossa mesa de café, vamos bater um papo sobre esse assunto. A gente está aqui com o Cara, esse vídeo vai ficar grande, tá? Em recursos humanos, Eliana Machado. Seja muito Eu tô com medo do meu vídeo ficar grande. Olha que eu vou cortar uma boa parte do seu. bem-vinda. Bom muito dia grande. para você. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Estamos aqui, né, nesse grande desafio, né, Bruna? Pois é, Eliana, tem vaga de emprego, a gente mostra aqui todo dia. Cara, essa mulher, ela fala meio devagar. Eu vou adiantar o vídeo, senão vai ficar gigante. Eu sei que teve pessoas falando pra não colocar o vídeo rápido, porque as pessoas gostam de assistir no vezes 2, mas esse aqui não vai dar, cara. Vai ficar muito, muito, muito grande. Tá muito grande. Então eu vou colocar a velocidade 2 vezes, tá? Quando for uns vídeos menores, eu prometo que eu deixo na velocidade normal. Tem gente que está conseguindo emprego, mas tem muita gente também que está reclamando da falta de emprego. Aí o empresário diz que não tem mão de obra. É um paradoxo que precisa ser enfrentado, né? Que desafio para os dois lados, né, Ana? Sim, precisamos enfrentar. E como a especialista, né, os especialistas falaram agora há pouco, há necessidade de repensar essa nova forma de trabalho. Seja numa redução de carga horária, seja na forma da remuneração. Porque quando a gente fala de remuneração, não estou falando de salário, mas a gente está falando de benefícios. A gente está falando de incentivos, Isso. de produtividade, né? É preciso pensar. Perfeito, alguém lúcido nesse país. Benefício de produtividade. Isso é muito bom. Produziu, você é recompensado. Sabe o que eu parei pra pensar agora? Vocês não estão ouvindo o som desse vídeo, né? Ou tão? Uma das coisas que mais vocês estão. É indignante no serviço é você ter a mesma função que alguém, você entregar muito, a pessoa entregar nada, geralmente pessoa mais velha de empresa que tá ali muito tempo e ganhar a mesma coisa que você, velho. É uma das coisas mais indignantes. A pessoa só existe lá, trabalha naquela draga desgraçada, preguiça, faz tudo com má vontade, só no jeitinho. No final do mês, o dela tá na conta, o seu tá na conta e o seu é igual dela, sendo que você dá o sangue pela empresa. Que adianta? Isso é verdade. Isso aí desmotiva bastante as pessoas, né? O que acontece com muita empresa é que eles só não têm nenhuma forma eficiente de medir o desempenho das pessoas. E aí eu não tô passando pano pra eles, não. Eles deveriam se virar pra fazer isso, tá ligado? O correto é realmente observar isso aqui. Esse ponto dele é relevante. Tem muita empresa que parece que não vê quem que tá entregando e quem que não tá, né? Aí uma coisa muito legal que tem nas empresas de auditoria, geralmente, é que eles têm 1 trilhão de carguinho, tá ligado? E tipo assim, você é o... Esqueci o nome. Não é supervisor, é o cara que faz o auditor. Você tem tipo assim, auditor júnior, mas tem auditor júnior 1, auditor júnior 2, auditor júnior 3, auditor júnior 4. E aí cada carguinho, ele vai te dar tipo 20, 50 reais a mais no salário. Não é grande coisa, tá ligado? Mas isso dá pra pessoa
a ideia de progressão, né? Eles fazem geralmente reuniões mensais ou anuais, e aí eles promovem uma penca de gente, tá ligado? De Júnior 1 para Júnior 2, Júnior 2 para Júnior 3, e isso aí incentiva o pessoal a continuar. Porque aí o cara que trabalha é o cara que vai pegar essa promoção, lógico. E aí ele já vai estar ganhando, mesmo que seja só um pouquinho, ele tá ganhando já mais do que o cara que não foi promovido porque não tá trabalhando direito. E claro, tem a questão do status, né? Só dele ser Júnior 2 e o outro ser Júnior 1 já é importante, né? Isso é a coisa que a gente vê muito em servidor de Discord. Foi exatamente o que eu lembrei quando me falaram que tem muita empresa de auditoria que faz isso. Você tem 1 milhão de cargo ali dentro do servidor que a pessoa vai subindo um por um, que é pra ir satisfazendo a necessidade de estima dela. É literalmente isso. E fazem nas empresas de auditoria, eu acho sensacional. Deveriam fazer em mais setores, né? Eu não lembro de ter visto fazerem isso em outros setores, né? De você ter Júnior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí depois Sênior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim vai, né? Seria pleno, né? Pleno e depois Sênior, enfim. É super legal e, cara, me disseram que o pessoal mais jovem ama isso. Eu tenho certeza que ama, eu ia amar também. Não adianta. Tem que ser por produtividade, isso daí. Quando eu falo na carga horária, na qualidade, porque a geração Z, ela quer mais do que o trabalho, ela quer unir esse trabalho ao lazer, ela quer se sentir produtiva também. Não, unir trabalho com lazer é uma bobagem. Trabalho é trabalho, gente. Não é gostoso, não tem que ser gostoso. Podendo colocar a sua vida pessoal dentro desses... Olha, fazer com que o trabalho do colaborador seja gostoso é difícil, mas é para ser um dos objetivos da empresa, porque se a empresa consegue isso, é certeza que ela vai ter um funcionário maravilhoso ali. Então, assim, é para ser, né, tá ligado? Pelo menos do ponto de vista da empresa, a empresa teria que se esforçar para atingir esse objetivo, mesmo que talvez ele seja inalcançável, mas a visão do empresário deveria ser para o funcionário gostar de trabalhar na empresa dele, né? Para trabalhar ser gostoso. Cenário, que é diferente ali do nosso tempo do carreirismo, né? O pessoal ali dos 50 mais, que ficava daquela empresa uma vida inteira. Uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. A gente vai ver uns vídeos, inclusive, daqui a pouquinho de uma galera que tá bombando no TikTok, se justificando. A geração Z tá... O turnover aumentou. Isso aí é fato. O pessoal antigamente trabalhava a vida inteira na mesma empresa e com o passar das gerações, o turnover foi aumentando. Não foi, tipo, só na geração Z, tá ligado? Uma geração antes da gente, o pessoal já tinha começado esse movimento, né? Até que antes, né? De ter uma rotatividade maior entre as empresas, né? De trabalhar em várias empresas durante a vida e tudo. Isso aí não é exclusivo da geração Z, né? Mas vem aumentando o tamanho o turnover, né? Que é preocupante para as empresas. A empresa não quer ter um turnover alto. Para a internet para mostrar o lado deles também. A geração Z vai se defender. Eu acho que o pós-pandemia também trouxe essa mudança muito significativa nesse cenário do mercado de trabalho, né? Muita gente largou o emprego formal de carteira assinada, foi para a informalidade, passou a receber benefícios do governo que foi obrigado. Políticas públicas sociais, né? A pessoa tem direito. Ele tá certo. O Brasil ele tem um movimento interessante. Quando a situação econômica aperta, o desemprego no Brasil cai. Sim. Porque o que acontece? O pessoal, quando não tem muita oportunidade de trabalho, eles migram para a informalidade, né? O brasileiro ele tende a migrar para a informalidade bem, né, rápido, quando se apresenta uma situação de crise, uma situação difícil, que realmente não tem emprego. E aí rola esse movimento engraçado, que quando o negócio piora, o desemprego cai, porque o pessoal vai para a informalidade. Quando a situação melhora, né, quando a economia melhora, o desemprego sobe, porque começa a ter mais gente procurando trabalho. O pessoal começa a sair da informalidade e voltar para os trabalhos formalizados. E aí, como esse pessoal está procurando emprego, o desemprego sobe. Mas hoje as pessoas percebem que não vale mais a pena voltar para a formalidade, né? Não está compensando mais. Isso! Aí, outra pessoa lúcida. Hoje as... Exato. É que nem eu falei. Quando a situação fica ruim, o pessoal vai para a informalidade. Quando a situação melhora, o pessoal tende a voltar para a formalidade. Pessoas percebem que não tá compensando voltar mais para formalidade,
Perfeito. Então não é que muitas vezes tá faltando gente, igual tem comerciante indignado. É que não tá compensando. Se você melhorar as condições, volta a compensar. Voltando a compensar, vai ter mais candidatos, mais pessoas para trabalhar. É simples assim. Sim, isso é uma realidade. O brasileiro, por si só, é empreendedor, isso é bacana, mas é preciso entender... O brasileiro é empreendedor porque ele é obrigado. Não pode ficar somente na informalidade. Ou ele empreende ou... Senão, essa coisa fecha também, né? Quem tá no ou formal ele acaba fica pagando pelos informais. Então, se fudendo a vida inteira. Repensar. E muitas vezes esse empreendedor, na semana passada eu estava falando sobre essa questão, existe hoje vários cursos oferecidos de forma gratuita pelo governo do Estado, né? Cursos técnicos, Cursos técnicos, pode profissionalizar essas pessoas. E essas pessoas, elas precisam pensar no amanhã também. Porque mesmo que eu ganhe um pouco menos com uma carteira registrada, eu trabalho 12 meses, mas eu ganho 14. Ah, que mentira. Isso aqui eu não vou nem... Detalhe, porque após o ano você tem um 13º, você tem... 13º. E tem muitas Você quer fazer um esquema para você ter o 13º ou trabalhando na informalidade? Todo mês você guarda um dinheirinho. Aí no final do ano você pega e junta todo esse dinheiro. Tá aí, seu 13º, tá? Hoje, dentro desse pacote, simples assim. Oferecendo um 14º salário. Ou seja, você trabalhou 12 meses, mas você ganhou 15 meses, em alguns casos. Então isso também precisa ser pensado, né? E ao mesmo tempo, essa geração Z, que vem com toda essa proposta empreendedora também, ela precisa estar atenta que dentro da empresa existe todo esse organograma, existe toda essa escada a ser caminhada. E muitas vezes ele tem muito imediatismo. Então, existem esses dois lados. A empresa ontem, né? precisando trabalhar e reter esse candidato, esse colaborador, e esse colaborador também precisa repensar em algumas questões, que é totalmente diferente do passado, mas que ela ainda faz parte, né, do nosso presente. Existe uma hierarquia, existe uma proposta a ser conduzida. Agora está faltando mão de obra, mas principalmente mão de obra qualificada, né? A gente percebe que a formação... A ser caminhada. E muitas vezes ele tem muito imediatismo. Então, existem esses dois lados. A empresa ontem, né? precisa estar atenta que dentro da empresa existe todo esse organograma, existe toda essa escada a ser caminhada. E muitas vezes ele tem muito imediatismo. Então, realmente, tem um pessoal que entra e acha que vai ser promovido em 6 meses. Aí é complicado, realmente, né? Pode acontecer, mas é muito difícil. A não ser aquele caso que eu citei antes, da empresa de auditoria, né? Que o cara é promovido de Júnior 1 para Júnior 2. Aí beleza, aí ele pode ser promovido em 6 meses, não tem problema. Mas sair, de repente, da posição de analista para uma posição de supervisor, uma posição de gerência, né? Isso geralmente leva algum tempo, leva 1 ano, 2 anos. O que eu recomendo com relação a isso? Até 3 anos para você promovido, para você ser promovido, tá ok, tá ligado? 3 anos, em tese, não é uma demora ruim. Talvez isso abaixe, né? Com a nossa famosa geração Z, né? Já que ela tá dizendo que a gente é muito imediatista, então a tendência é a empresa se adaptar ao que ela tem disponível no mercado de trabalho. Aí talvez baixe por uns 2 anos aí, um tempo legal até você conseguir uma promoção. Mas enfim, se você tá 3 anos em uma empresa, abre vaga para você ser promovido e você não é promovido, eu recomendo é meio forte, né? Mas o que eu ouvi de um dos meus professores é assim: se você já tá 3 anos trabalhando na empresa, abre a vaga para você ser promovido e você não é promovido, provavelmente você não vai ser promovido nunca. Ok, talvez falte opção para a empresa, ou talvez ali foi uma situação que eles trouxeram alguém que eles já queriam muito trazer, mas no geral, sim, 3 anos dentro de uma empresa grande, né? Empresa grande. Porque empresa pequena, às vezes você trabalha 3 anos lá e a vaga só não abre. O pessoal fica trabalhando ali, são tudo familiar do dono da empresa e você não vai subir nunca. Mas assim, empresa grande, né? Um Ambev da vida, um Coca-Cola, esse tipo de empresa, se você já tá ali há uns 3 anos, é muito difícil você ser promovido depois, se você já não foi promovido nesse tempo, sabe? Se você já trabalhou 3 anos lá, se você já tinha todas as formações, já tava tudo certinho, você não foi promovido, dificilmente você vai ser promovido depois. Tanto que tem muita empresa que ela mesma demite funcionário. Depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos ali, às vezes até 6 anos, a empresa manda o funcionário embora, né? Inventa qualquer desculpa ali, quando na realidade a questão da empresa ali eu tenho esse funcionário aqui, já está
6 anos aqui, não vi valor em promover ele. Eu vou seguir aqui o meu plano de carreira secreto, né? Que muitas empresas têm, que diz aqui que depois de 5 anos que o funcionário está aqui, se ele não ganhou uma promoção, eu já vou mandar ele embora, né? Se não ganhou uma promoção, não ganhou uma recomendação nem nada, a gente desliga ele, contrata alguém novo, para essa pessoa vir revigorada para a empresa, vir com ideias novas. Então, tem muita empresa que faz isso. Eu até esqueci do que eu tava falando agora. Era do imediatismo. Tá certo, tá tudo certo. Faltando mão de obra, mas principalmente mão de obra qualificada, né? A gente percebe que a formação profissional, ela tá ali desalinhada com a necessidade do mercado. E muitas vezes, as empresas, né, os pequenos negócios também, já estão tão desesperados que estão, olha, a gente não quer nem que você tenha experiência. A gente contrata... Não precisa nem ter experiência. Aí a gente está contratando sem ter experiência e coloca um cartaz. Precisa de ajudante de loja com experiência. Você tem experiência, a gente forma aqui dentro. Olha lá, ó. Contrata-se vendedora com experiência, deixar currículo com foto. Assim tá difícil, Liana. Sim, tem as próprias indústrias junto. Venha fazer parte da nossa equipe. Pô, eu devo admitir que ficou engraçada a mulher falando e a imagem atrás desmentindo ela. Mas também, pra que pede experiência pra umas vagas dessa, tá ligado? Você não tem capacidade de treinar o funcionário, não, pelo amor de Deus. É aquilo, mano. É que o pessoal, ele não faz a mínima ideia sequer de qual é o perfil que o colaborador tem que ter para ele se encaixar bem na empresa, né? Então, é até difícil cobrar da pessoa ela procurar o perfil certo, mas o ideal, assim, para esse tipo de vaga, não precisa de experiência, precisa ter o perfil correto, só isso. O dia a dia você ensina pra pessoa, você ensina muito fácil. Cara, você não tem que ser qualificado pra vender roupa, velho, pelo amor de Deus. Você vai fazer o quê? Psicologia? Você vai fazer administração pra ser vendedor? Equipe, deixe currículo com foto, envie um e-mail. Temos essas, né? Tem formados cursos, infelizmente não tem atingido. A pessoa poderia fazer um cursinho, né? Deve existir curso disso, mas, cara, sinceramente, não precisa, mano. A sua empresa, né? Você é empreendedor, a sua empresa tem capacidade de capacitar alguém pra estar trabalhando como vendedor, como caixa, velho. Ou pelo menos a sua empresa deve... Tem outra questão, né? Muitas vezes a empresa se acredita capaz de capacitar, mas ela não se acredita capaz de selecionar um bom candidato, né? Então, como ela não se acredita capaz de selecionar um bom candidato para ela poder estar treinando, ela acaba optando por contratar alguém que já tem experiência, né? Alguém que já foi selecionado por outra empresa antes. Então tem essa questão também. Às vezes o problema não é nem a empresa não se achar capaz de ensinar, é a empresa não se achar capaz de identificar quem é apto para ser ensinado. Contrato de vendedor, experiência com vendas. Até para manter uma turma, para que possa ter esse futuro colaborador dentro da empresa. Ou seja, ensinando a trabalhar, mas infelizmente mesmo assim não está tendo esse público esperado. Vamos ver o que é a geração Z, a gente está falando, né? A geração Z respondendo. Tá. O último comentário aqui sobre isso, eu acho. É mais caro contratar quem não tem experiência, tá? Porque, ok, você pode até pagar o mesmo salário, mas a pessoa que não tem experiência, ela vai demorar a poder render igual um funcionário que você contratasse que já tem experiências anteriores. Isso é lógico, né? O tempo de adaptação da pessoa vai ser muito maior. Você vai ter que realmente ensinar ela. Mas, cara, sinceramente vale a pena. Principalmente se for alguém que nunca trabalhou antes e você tá fazendo um bom trabalho ali na sua loja, é muito mais provável você conseguir pegar alguém sem experiência e transformar ele em um funcionário dedicado do que você pegar alguém que já é burro velho no mercado e você conseguir fazer essa pessoa ser um funcionário dedicado, que se comprometa com a empresa e tudo, né? A pessoa que às vezes já tá no mercado há muito tempo, igual ele, né? Falou da situação de quando ele era professor de educação física, o cara ele já tá desiludido, cara. É muito difícil você trabalhar em cima desse pessoal que já tá frustrado com essa questão das empresas anteriores, essa pessoa que já tem uma desconfiança com as empresas onde vai trabalhar. Dentro dessa discussão também, eles estão indo pro TikTok, que é a rede que bomba, Instagram também, dá ao lado deles a versão deles da moeda, eles se justificam, eles têm uma justificativa. Vamos ver os depoimentos da geração Z, roda aí pra gente ver.
A geração Z tem outra mentalidade, o trabalho para ela tem outro significado, ela tem outros significados de sucesso do que ela valoriza dentro de uma empresa. Então, começando, o jovem, ele não quer ter essa divisão de, ai, no trabalho eu sou assim e na minha vida pessoal eu sou assado, né? A gente quer entrar no trabalho... O pior que isso é uma verdade. Muitas vezes, deixa aí sua opinião sobre o que eu vou falar agora. Muitas vezes... Vou deixar. Já que você pediu, eu vou fazer questão de deixar. No trabalho, numa empresa, você tem que meio que ser uma persona, um personagem mesmo, cara. Você não pode, muitas vezes, você ser quem você é na sua vida, porque muitas vezes, se você é quem você é na sua vida no trabalho, você, muitas vezes, é prejudicado, tá? Então, muitas vezes, você tem que meio que vestir uma máscara e meio que virar outra pessoa no trabalho, né? Trabalho por inteiro. Olha, é verdade, né? Tem muita empresa que de fato funciona assim. Tem muita empresa que trabalha mal, essa é a realidade. Ou que pelo menos trabalha de uma maneira que está muito longe do que é o ideal. E aí realmente tem muita empresa que você tem que vestir essa máscara aí que ele fala, para você poder ficar bem ali no seu trabalho, né? O ideal seria que não fosse assim, claro, né? O ideal seria uma empresa que exalta a individualidade ali da pessoa, né, que quer conhecer ela, quer ver o que ela pode trazer para a empresa de novo, né, de exótico, de repente algo que vem da individualidade daquela pessoa, daquele funcionário, causa um impacto grande positivo na empresa, né, surge algo dali. Mas eu concordo com ele que tem muita empresa que realmente a pessoa tem que usar meio que uma máscara ali para poder conviver bem no ambiente de trabalho, né. E a gente quer ambientes agradáveis, flexíveis. Então as empresas ainda estão penando muito com essa questão da flexibilidade, né? Seja com home office ou até da flexibilidade de horários. Então é muito uma questão também de confiança. Esse bagulho de home office é uma verdade, cara. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem patrão que, cara, você já fez o serviço ali, não tem mais nada pra você fazer. Só que ele faz de tudo pra te manter lá no local, nem que for pra olhar pra parede, pra você ficar até o horário. Pô, o trabalho tem que ser, tipo assim, os trabalhos que permitem por produtividade. Pô, eu tenho que, sei lá, terminar de gravar esse vídeo. A hora que eu gravar esse vídeo, pronto, eu cumpri o meu trabalho. Eu não tenho que ficar até às 6 aqui na frente do computador olhando olhando pra tela. Eu já não fiz o meu serviço? Então, enquanto não mudar essa mentalidade aí que a moça falou, eles vão ter... Para os serviços que se encaixam, até que faz sentido, né? Pelo menos se a empresa tiver certeza absoluta que o funcionário, que ela não vai precisar do funcionário para mais nada, né? Aí beleza. Eu acho que realmente se ele fechou ali o que foi passado, não tem por que manter o cara lá, né? Claro que tem emprego, tipo, o caixa, né? O caixa ele vai ficar ali até o final do horário. Não tem por que o caixa não ficar. O caixa só não vai ficar se o estabelecimento fechar mais cedo. Porque fora isso, não teria sentido ele ir pra casa, né? E talvez... Não sei. Service Desk. Vamos dizer Service Desk. Service Desk fez tudo que ele tinha pra fazer ali. Mas ele é um setor que, dependendo da empresa, ele é vital que tenha alguém lá para caso dê algum problema em uma máquina importante, como, por exemplo, o computador de um diretor, o computador do presidente... Tem que ter alguém do Service Desk ali para arrumar aquilo o mais rápido possível, né? É a máquina do diretor, a máquina do presidente. Sem ela, o cara não trabalha. Então, aí, outro caso que realmente também não dá para liberar mais cedo o cara, porque ele tem que estar ali para solucionar uma emergência, né? Pode aparecer algo que necessita da presença dele ali, mesmo que não tenha trabalho para ele fazer agora. E aí ele fica à toa lá, 99% das vezes, mas aquela 1% das vezes que ele for necessário, ele tá lá. E aí realmente não faz sentido liberar ele se você sabe que tem, tipo, mesmo que seja 1% de chance de você precisar do cara. É isso. Mas aí também vai muito da política, essa questão é muito longa, né? E vai muito de como a pessoa quer gerir também, né? O cara pode ter uma equipe de marketing ali que ele prefere manter o pessoal, né? Ou ele pode ter uma equipe de marketing que ele fala, não, vocês me entregam aqui, vocês podem ir pra casa. Dane-se, não me importa, tá ligado? É muito da maneira como ele trabalha, né? Às vezes ele
vai passando as atribuições ali no dia, o pessoal vai concluindo e ele vai passando mais. Né? E tem gente que vai trabalhar assim, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. E é isso. E não vai passar mais nada, a não ser que apareça algo assim do céu pra ter que ser resolvido. Tem dificuldade mesmo, tá? E uma coisa que eu tô enxergando muito, que é muito da influência do mundo. Enfim, é isso. Sobre essa questão de, libera o funcionário mais cedo porque não tem mais trabalho. Vai muito do contexto, né? Vai muito de qual que é o trabalho dele, né? Se ele pode ser necessário mais tarde ou não. E vai muito de como o gerente, como o gestor está decidindo gerir ali. Eu acho que dá para ser válida qualquer decisão nesse sentido. É só o gerente, né, o gestor, saber exatamente o que ele está fazendo. Do digital. Que assim, gente, você tá aqui no TikTok vendo esse vídeo. Então assim, você entra e você vê as pessoas vivendo coisas diferentes. E você quer, né? Então por que o jovem quer tanto esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional para poder fazer outras coisas? Porque ele tá vendo que a vida não é só trabalho. Ele não quer só acordar, tomar café, pegar 2 horas de ônibus, metrô, seja lá o que ele precisar. E no outro dia repete. Lá no trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar mais 2 horas, jantar, banho, dorme. E repete, repete, repete. A geração Z não quer trabalhar. Não é que a geração Z não quer trabalhar, é que a gente deixou de ser besta. Aí, ó, tá vendo? Muitos de vocês que são da mesma geração que eu, que no caso é a geração Z, tiveram que ver o seu pai, a sua mãe ou os seus avós trabalhando em serviços altamente pesado. Faz aquele mundaréu de filho, não tem outra possibilidade e tem que, né, para sustentar a família muitas vezes, tem que se submeter a situações onde elas não gostariam de estar. Agora, essa geração com cada vez menos filhos, não casando, né, não construindo família, não precisa muitas vezes ter uma renda exorbitante. Muitas vezes qualquer dinheirinho que você consegue fazer com um bico, com, sei lá, com outro tipo de caminho, você consegue ter uma vida simples, digna, honesta, sem ter que se submeter muitas vezes a humilhações no mercado de trabalho formal, né, que é a CLT. E cansativos, exigindo mais de uma função e ainda assim vendo eles se desgastando toda vez e cada vez mais. Eu acho que aqui o ponto principal não é que a geração Z não quer trabalhar. Sim. O ponto principal aqui é que a gente simplesmente não quer passar pelo mesmo sofrimento que as outras gerações passaram porque não tinham escolha. Eu queria comentar que o pessoal fala muito que a geração Z não quer trabalhar. Eu acho isso até um pouco engraçado, porque, sinceramente, eu acho que nunca teve uma geração que realmente queria trabalhar, sabe? Tá, geração X, talvez, era um tanto melhor, mas... Acha que é brincadeira? Escavação clandestina na praça, derrubando árvores dentro do... eu vou cortar, eu não quero mais explicar, não. É exatamente o que eu falei, cara. Exatamente o que eu falei. E eu nem cheguei nessa parte do vídeo, tá? Eu só tinha visto o comecinho. E aí? A gente não quer passar porque as pessoas passaram por não ter possibilidade. Como é que a gente faz para equilibrar a relação? É exatamente isso. Novos profissionais, né? São eles que vão ocupar as novas vagas também, com as expectativas das empresas. Como é que a gente faz para encontrar um equilíbrio? Tá um grande desafio, hein? Não é? Estamos aí estudando. A gente entende sim essa razão. Realmente, o jovem, ele vem com esse pensamento da importância da qualidade de vida, e ela realmente é importante, né? É preciso ter essa qualidade, é preciso estender a casa ao trabalho e o trabalho à sua casa, mas isso tem que ser feito de pouco a pouco. Não pode ser onde eu não quero mais, né? Mudou meu horário, eu só quero esse horário. Tanto que, recentemente, nós vimos aqui uma matéria que os jovens não querem exercer nenhum cargo de gestão. Por quê? Porque eles sabem que... Ah lá, ó, o jovem não quer exercer nenhum cargo de gestão. Por quê? Vamos ver o que ela vai falar. Vai exigir muito mais dele. Exige ele mais. Ele vai ter que ser exemplo, ele vai ter que estar ali abrindo o negócio, fechando. Disponível. Tá vendo só? Feriado. Então, assim... E muitas vezes... É preciso que não compensa. Mas eles precisam aceitar que essa não mudança compensa. vai acontecendo de pouco a pouco. E ele pode promover as mudanças também. Porque quando ele entra dentro de uma organização, ali tem pessoas, né, de outras gerações, ele vai aprender, mas ele também vai ensinar. Porque o jovem, ele também
está muito mais voltado principalmente à parte da tecnologia. Então vai ser uma troca, então é preciso dar um tempo e trazer, mas não impondo. Eu acho que está faltando um pouco também, né, dessa questão, dessa resiliência, de rever, de perceber, de respeitar o outro também que está ali e colocar o seu direito para que você possa ser respeitado. Muitas vezes a gente percebe muita imposição. Verdade. Agora, por outro lado, a gente abriu em nosso WhatsApp para as participações. Obrigada você que está mandando pergunta, seus depoimentos também. O José da Cunha, ele mandou uma mensagem pra gente agora. Ele é de Vila Velha, tem 59 anos e falou o seguinte: Eliana, eu tô encontrando dificuldade para me recolocar no mercado de trabalho. 59 anos, né? 59 anos, como que uma pessoa idosa... Realmente é difícil voltar para o mercado de trabalho quando você já tem uma idade mais avançada. E nem precisa ser tão avançada. Você tá ali com os seus 30 e poucos anos, indo para os 40, já fica bem mais difícil de você conseguir emprego que quando você tá ali por volta dos 20, né? Principalmente se você não conseguiu construir um currículo legal, um currículo maneiro nos seus 20 a 30 anos aí. Então, realmente, talvez... É porque, assim, a empresa ela quer contratar o cara que é jovem, né? Eu já disse isso antes, né? Ela quer alguém que vai trazer inovação. Ela quer alguém que não foi moldado ainda, né? Ela quer alguém que ela possa moldar. Então, aquela pessoa mais velha ali, de repente, para a maioria das empresas, né? Para a maioria dos casos, pelo menos, eles vão concluir que não é tão interessante contratar em comparação a alguém mais jovem, com muito menos experiência, né? Ele vai estar muito menos qualificado às vezes, mas ele é um cara que ele ainda tem muito caminho pela frente, ele ainda pode crescer muito dentro da empresa, ele ainda pode ser muito moldado, ele ainda pode se qualificar de uma forma que seja especificamente boa para o cargo que você vai querer que ele ocupe na empresa, né? O cara que está ali pelos seus 59 anos, é muito difícil você, como empresário, olhar para esse cara e ver uma perspectiva dele trazer inovação. Você olhar para ele e ver uma perspectiva dele se desenvolver dentro da empresa, né? Tô dizendo que não vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes pode até ser interessante pegar alguém mais velho que é mais experiente, que sabe mais, né? É claro que isso eu tô falando principalmente para quem é mais velho e não tem aquele currículo boladíssimo, né? O cara é mais velho, mas o currículo dele é o quê? Ele foi diretor em 3 empresas de porte médio, tá ligado? O cara foi CEO, foi presidente. Aí ele consegue emprego até ele se aposentar. Literalmente. Diretor financeiro, então, o cara trabalha até morrer, cara. O pessoal enche eles de pedido pra eles trabalhar, mano. O cara que ele é diretor de financeiro em uma empresa grande, ele vai ter emprego até ele morrer. Ele pode ficar quão velho ele quiser, né? Então, assim, pra cargos altos, a pessoa ser mais velha é bom, né? Mais velha, mais qualificada, mais experiente. Agora, para cargos menores, né? O pessoal tende a preferir contratar a pessoa que é mais nova, né? Porque, querendo ou não, se for para você contratar uma pessoa de 60 anos, você quer contratar um cara que ele já tem uma bagagem enorme, ele já entra como diretor na sua empresa, sabe? Você não quer contratar o cara que tem 60 anos para ele ser estagiário na uma faculdade que ele cursou agora. Entende? O empresário, o RH, né, ele olha e ele fala: cara, qual a chance desse ser humano aqui que já tá com 60 anos, né, já tá perto de se aposentar, entrar como estagiário aqui e ele ter um desenvolvimento melhor do que alguém que tem 20 anos, sabe? E tem aquela perspectiva, né? O cara já tem 60 anos e não conseguiu desenvolver, né, uma história boa, assim, dentro de alguma empresa e tudo, que justifica ele pegar um cargo superior, né? E aí, para ele entrar num cargo básico, fica muito difícil. Fica muito difícil. Se recolocar dentro do mercado nesses cargos menores, cargo de analista, é complicado, né? No caso dos cargos maiores, cargos de gestão, cargos de diretoria, cargos deliberativos, executivos, aí é mais fácil, né? A pessoa ser velha não é tanto um problema, né? Né, praticamente, acima de 60 anos já é idoso. Como que uma pessoa dessa consegue se recolocar no mercado de trabalho? As empresas não querem. Querem pessoas jovens, com vigor, com energia, né? Sim, exatamente. É a única exceção que eu falei, né? Cargos maiores. Posso fazer 59 anos. Hoje, sabemos, né, com as mudanças das legislações, temos que trabalhar muito mais para nos aposentarmos. Verdade. Então, muitos de nós nem vai se aposentar. Eu provavelmente não vou me aposentar, não, tá? Eu já aceitei isso. Pode falar.
Pois é, eu tenho dúvidas se eu vou me aposentar também. Por mim, eu nem pagaria aposentadoria. Aqui também do Carlos Silva. Deixa eu abrir aqui no meu celular para eu ler. É da Serra. Ó, sou gerente de vendas, fui desligado da minha última empresa depois de 20 anos de trabalho. Nossa, 20 Agora anos. estou encontrando dificuldade de me recolocar, porque a minha experiência e o meu último salário também assustam os empregadores. Aí, o que eu posso fazer? Pô, me parece ser o caso do cara que ele é over preparado. Eu esqueci o nome agora. Mas, tipo, ele é muito melhor do que tem de vaga, sabe? Ele é muito melhor do que o que tem no mercado. Então, ele bota currículo para as empresas, mas ele tem dificuldade de ser contratado porque ele é competente demais para a vaga em questão, né? Então a empresa olha para isso e fala, pô, eu vou contratar esse cara, daqui a pouco esse cara vai arrumar um trabalho melhor, porque ele é qualificado para isso, e ele vai para esse outro trabalho. E às vezes ele tá acostumado o quê? Ganhar 10 mil, vou pagar 5 mil aqui para ele. Será que o cara vai achar de bom grado, né? Será que ele vai ficar feliz com isso, né? Ganhava 10 mil antes, eu vou pagar 5 mil agora. Então essa questão existe, né? Existe muito essa questão também do cara ser ultra mega blaster até demais para os cargos que tem para ele ocupar disponíveis. O que é recomendável nesse caso, né? Para esse cara? Contrata um headhunter. Vê um headhunter maneiro, né? Tenta não levar um golpe aí. Como é que funciona? Geralmente, né? O cara paga uma parte ali dos primeiros salários que ele vai receber onde ele for contratado para um profissional, e esse profissional vai buscar uma empresa que esteja precisando especificamente de um cara com essa formação, com essa experiência dele, né? É essa a ideia, né? Geralmente o headhunter, né, pelo que eu entendo, a empresa contrata para achar alguém que seja muito bom, né? Achar alguém muito acima, que é difícil de você achar só procurando, olhando ao redor. E aí o cara que é muito acima, ele contrata o headhunter para encontrar a empresa que está procurando ele. Porque a empresa não acha esse cara, porque é um cara que está muito acima, né? E não é um cara comum de se encontrar. E o cara mesmo não consegue achar a empresa. Porque as empresas, a maioria não vai estar precisando de alguém tão bom quanto ele, né? Não vai estar procurando alguém tão bom quanto ele. E aí tem essa figura do headhunter, que quem é overqualificado pode estar buscando para esse cara encontrar a vaga dele. É uma boa. E o mesmo vale para as empresas, né? A empresa está precisando de alguém ultra qualificado, né? Ou com uma qualificação ultra específica, contrata um headhunter. O headhunter consegue encontrar esse pessoal, né? Às vezes encontra ele em outro estado, né? Às vezes a empresa é em São Paulo encontra o cara lá no Acre. O cara aceitando vir para a empresa não tem problema, sabe? E o cara no Acre é muito difícil para a empresa em São Paulo achar. Mas o headhunter, ele consegue achar esse cara, né? E consegue mostrar para esse cara, ó, tem uma empresa lá em São Paulo que precisa de você, amigo, né? E o cara lá que tá ultra qualificado não tá conseguindo achar a empresa no estado dele. Mas ele vai lá para São Paulo. Muitas vezes ele vai aceitar. Ele fala, não tem problema. Se for para mim trabalhar numa vaga que corresponde à minha qualificação, eu vou lá para São Paulo. E a empresa de São Paulo fala, pô, se for para ter o cara que corresponde à vaga, né, que corresponde essa qualificação específica, muito específica que eu tô procurando, eu até pago a passagem dele para ele vir do Acre para cá. Ele pode fazer? Pode esquecer, porque eu tenho um conhecido, inclusive ele foi internado em clínica psiquiátrica. Por quê? Ele foi muito tempo, também um cargo muito alto numa empresa, ganhava muito, super bem, tinha um padrão de vida elevado, depois de 20 e poucos anos foi demitido. Headhunter. Headhunter resolve. É isso, amigos. Headhunter é a solução pro amigo dele aí. Agora talvez não mais, né? Já que ele tá na clínica, coitado. Cara, ninguém foi demitido justamente pelo salário dele. Ser muito alto. Assim, tentavam derrubar ele de toda quanto era maneira pra ele fazer uma arapuca pra ele, pra tipo, meio que ele fazer alguma cagada e ser demitido por justa causa, pra não ter que pagar nada pra ele, mas mesmo... Isso aí é verdade. Quando o cara ele trabalha 20 anos numa empresa, a rescisão desse cara fica tão absurda
que tem muita empresa, né, principalmente empresas menores, que eles só não vão mandar o cara embora. Ele pode fazer o que ele quiser ali. Aqui não é o caso, né? Aqui eles queriam mandar o cara embora. Mas tem empresa que não vai demitir o cara sem justa causa, porque ela não tem condição de pagar a rescisão dele, né? Não tem condição, é um exagero, né? Ela até tem dinheiro pra pagar, mas ela não quer de jeito nenhum gastar aquele dinheiro da rescisão, pagando a rescisão pra ele. Ela prefere deixar o cara lá. Às vezes é isso, você larga o cara lá, porque não dá pra pagar essa rescisão aí. 20 anos, a gente volta até no que eu falei antes. Tem muita empresa que vai demitir o cara depois de 5, 6 anos, porque aí a rescisão dele não tá absurda, né? Quando a empresa deixa rolar ali um monte de gente que já tá ali há 20, 25 anos na empresa, vira uma bola de neve, porque a rescisão desse pessoal fica imensa. E aí a empresa não consegue desligar eles sem uma justa causa ou sem gastar o que pra ela tá entendendo como uma fortuna para poder se livrar do empregado. Né? Me parece que foi o caso aqui, né? Ele estava há muito tempo ali e a empresa queria demitir ele, mas não tinha justa causa e não queria pagar a rescisão. Enfim, pelo que ele tá falando aqui, me parece que a empresa cedeu a rescisão, pagou a rescisão lá e mandou o cara embora. Mas isso aí é bem comum. A empresa não faz esse planejamento de repente desligar a pessoa depois de um certo período, vai deixando ela lá e aí a rescisão vira uma bolada que a empresa fala, não quero pagar isso aqui não. A rescisão, para quem não sabe, é de acordo com o tempo que a pessoa trabalha na empresa também, né? Então, se o cara trabalhou 3 anos, a rescisão dele é pequenininha. Se o cara trabalhou 26 anos, a rescisão dele é enorme. Enfim, eu acho que eu falei uns negócios meio estranhos aqui, que eu deixei meio mal explicado, né? Então, o que foi que eu falei mesmo? Enfim. Então, como era um cargo alto dele, acho que era isso que eu quero falar, né? Como ele tinha um cargo alto, né, que a empresa estava disposta, pelo menos em algum momento, a pagar um salário bom para ele, faz sentido a empresa ter deixado ele lá por tanto tempo. Se ele estava rendendo, se estava valendo a pena, beleza, faz sentido, né? A única questão é que aí a empresa tem que ter em mente que se ela vai deixar o cara lá muito tempo, ela pode eventualmente ter que lidar com uma rescisão gigantesca. É só isso, né? Mas aí ele não tem culpado de nada. Ele não é culpado de nada aqui. Faltou da empresa ética, principalmente, né? Faltou ética pra caramba. E talvez tenha faltado um planejamento um pouco melhor se ela não queria pagar uma rescisão tão grande, então mandava ele embora antes. É isso. Ou se não, paga a rescisão. É isso. Paga a rescisão e acabou. Te vira. Assim ele conseguiu. E ainda parece que ele meteu um processo na empresa por abuso psicológico, tá? Que o pessoal fazia com ele de tudo pra induzir ele a fazer alguma cagada. E, cara, ele não consegue nem perto do salário que ele tinha nessa empresa ou outro serviço. Ele tá louco. Ele montou um comércio pra ele recentemente. Mas o bicho tá doido, velho. Tá doido. Assim, né? Parabéns, né, pela trajetória. Se o comércio dele tiver tudo certo, vai, mano, vai. Só vai, tá ligado? Eu acho legal esse negócio de empreender e tal. Tudo bem, foi por necessidade, que é um pouco triste, mas vai, tá ligado? Mas sim, não sei se ele já tentou alguns headhunters. É possível que ele tenha tentado, né? Eu tô falando aqui, mas se ele tinha um salário alto, um cargo alto, provavelmente ele já tentou aí um ou outro headhunter e não conseguiu um cargo maneiro. Mas tenta mais. Sei lá. Vê um desses headhunters que trabalha desse jeito que eu falei, né? Que você só paga ele se você for contratado, né? Ou você paga, de repente, uma taxa pequena ali, enquanto ele tá procurando, e aí você só paga a bolada mesmo se você for contratado pela empresa. Eu sei que tem headhunter que trabalha assim.
trajetória Muito profissional, isso é muito difícil o bacana. pessoal A área pagar, comercial, velho. ela tá bombando, né? Precisamos de profissionais na área comercial. A área comercial é o coração das empresas, tá? Tem vaga sim. A questão do salário, eu acredito que ela esteja impactando, porque né, depois dessa pandemia, as empresas estão retomando, o comércio, todos esses segmentos, e às vezes você... A grande realidade é que a empresa ela quer toda a experiência que uma pessoa dessa tem, todo o know-how, toda a prática, mas quer pagar o menor dinheiro possível por tudo isso. Tratar uma pessoa que vem com um salário muito alto assusta, mas é você colocar a sua proposta. Às vezes é preciso dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Exatamente. Né? Então, se você estiver disposto a retomar o mercado por um salário um pouco menor para que você possa mostrar o seu trabalho, porque a área comercial ela se paga quando ela é bem feita, né? Você produzir o suficiente para que você realmente possa pagar o seu salário e mostrar o seu verdadeiro valor. Eu acho que é um desafio, mas ainda é uma das áreas que está mais aquecida, é a área comercial. Olha, chegou outra participação aqui da Rosiane. Ela falou o seguinte: vocês já pararam para pensar que as empresas estão cada vez mais exigentes e querem experiência, mas não querem dar oportunidade para adquirir essa experiência? Não sei se isso vem aumentando. Talvez venha. Até porque se a gente for pensar, no passado, assim, muito passado, na época do êxodo rural, ninguém tinha experiência de nada, né? Então o pessoal ia contratar, porque ninguém tinha experiência de nada, não tinha como pedir experiência. Então, talvez, pode ser realmente que, com o passar do tempo, as empresas começaram a pedir mais experiência. Talvez essa tendência exista. Faria algum sentido assim se a gente remontar desde lá do êxodo rural. Já falei isso no vídeo. Querem muito, mas não quer pegar uma pessoa inexperiente para treinar ela, né? Enfim, isso aqui eu já falei antes, eu não preciso falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Sobre essa questão da experiência. Pessoas procurando emprego, tem muitas. Essa daqui é a opinião da Rosiane. Eu também acho. Tem um cargo ali que precisa de experiência, mas a empresa não quer dar experiência. Como é que a pessoa faz? E é realmente, né, complicado. Contrate-se com experiência, mas como que eu vou ser contratado se ninguém dá uma experiência? Como eu vou ter experiência se você não me contratar para me ter experiência? Aí tá certo. É isso mesmo. Para ser justo, o que a pessoa poderia fazer, de repente, empreender, né? E aí ela coloca esse empreendimento dela como experiência no currículo. Você pode fazer isso. Aí você fala que você tem experiência. É assim que você resolve o paradoxo, né? Enquanto a empresa não diminui o requisito, o que você pode fazer, assim, hoje, abre um negócio. Abre um negóciozinho ali e tal, de repente faz um MEI, pega alguma experiência, trabalha naquilo por algum tempo, coloca no seu currículo. Agora você tem experiência. Eu tive um supervisor que ele foi contratado nesse cargo de supervisor, que é um cargo já de liderança, né? Com base em uma experiência que ele tinha, que era de quando ele tinha a padaria dele, né? Ele era padeiro antigamente. E aí foi essa experiência que ele tinha de gestão que foi usada de base para ele entrar como supervisor, né? Não lembro se ele tinha faculdade, curso, essas coisas. Eu lembro que a experiência, né, a experiência mesmo que ele falou, né, que ele tinha ali no currículo que foi discutida, foi essa questão dele ter tido o próprio negócio dele. Várias vagas, inclusive não exigindo todo esse conhecimento. Agora, muitas vezes, a gente também vê uma coisa muito interessante, Bruna, que são pessoas sendo contratadas pelo currículo e dispensadas por suas atitudes. Olha aí. Né? Então, às vezes, a atitude, ela faz toda uma diferença dentro desse processo. E como que eu vou fazer? Eu tenho que analisar, preparar um bom currículo. A atitude, ela é mais importante que o currículo, tá ligado? O que é o currículo? O currículo, ele é um pedaço de papel que você lê para você tentar escolher alguém que você não conhece, tá ligado? Pra tentar te auxiliar você como empresário a escolher um funcionário que você não conhece, né? A atitude, ela é muito mais importante do que o currículo da pessoa, né? É simples assim, né? A pessoa casar bem com a empresa, né? Os valores dela casarem com os valores da empresa, o perfil dela ser o perfil que encaixa na empresa, as atitudes dela é muito mais importante que o currículo. O problema é que é muito difícil você saber dessas coisas antes da pessoa começar a trabalhar. Então é por isso que é dada importância ao currículo, né?
É o que você tem ali de factível, que é fato, né? E aí é por essas coisas, que a gente tem aqueles milhares de dinâmicas do RH, que eu vejo que às vezes o pessoal reclama, fala que não tem sentido sim. Aqueles milhares de dinâmicas que o RH faz na hora da contratação é justamente para poder enxergar essa questão das atitudes, que é mais importante que o currículo. A empresa que ela está em 2020, né, ela sabe trabalhar, ela está vivendo o ano atual, ela sabe que o pedaço de papel vale muito menos do que a pessoa que está na frente dela. E é por isso que ela faz esse monte de gincana, dinâmica, testes, etc., para tentar entender quem é que está na frente dela. Mas é isso. Não é que a atitude conta muito. A atitude é o mais importante. O que a pessoa não souber, ela aprende, sabe? Mudar o caráter da pessoa, mudar quem ela é muito mais difícil do que você ensinar para ela. É claro que vão ter cargos que não vai ter cabimento você contratar alguém sem currículo, né? Você não vai botar o cara para gerenciar a sua TI, sendo que ele não é formado em nada de TI. Mas, de repente, você pode pegar o cara que não é formado em nada, botar ele no Service Desk e você ir capacitando ele, né? Mas aí o cara tem que ter um perfil maravilhoso, né? Pra compensar. Mas nem tanto, né? Se for deixar ele no Service Desk, de repente ele nem precisa ter experiência nenhuma. É só ele ter o perfil, ter os valores, né? Ter as atitudes. Cara, você treina ele, tranquilo. E aí, de repente, né? Se o cara for se mostrando cada vez mais, você leva em consideração capacitar ele também para ocupar cargos maiores ali, sabe? Às vezes, ok, você não tem formação, não tem problema. A gente paga aqui pra você se forma aqui. Agora você vai ter formação e você vai ser meu gerente. Tranquilo. Enfim. Ou se a empresa tiver ali, né, um banco de dados de cadastro, fazer um bom cadastro, procurar conhecer esse segmento, como que está essa empresa, será que eu conheço alguém que trabalha dentro dessa empresa? E buscar, é preciso buscar. E mesmo que às vezes aquela porta feche, outra com certeza irá se abrir, porque o mercado, gente... Muitas vezes você é um profissional qualificado, você chega numa empresa, né, justamente pelas suas qualificações, te contratam, aí você vai querer aplicar todo o seu conhecimento e o pessoal acaba te mandando embora, que nem o exemplo que ela deu, por conta que você vê coisa errada acontecendo e você tem um conhecimento, muitas vezes, que nem os donos têm, tá? Já trabalhei em local que nem o dono sabia muito bem como funcionava. E mesmo não sabendo, criticava quem sabia, tá? A pessoa que não é do ramo e monta um negócio naquele segmento. Vai contratar alguém especializado naquilo e acha ruim, mesmo sem ter conhecimento. Existe, realmente existe. Tem maluco, tem muita gente que administra mal, que nem eu falo. Então, existe pra caramba esse tipo de coisa que ele acabou de falar, né? O cara não sabe nada e ele acha que sabe mais do que a pessoa que realmente sabe. É muito comum. Eu sei que teve alguma coisa que foi falado aí que eu ia comentar, mas eu esqueci de comentar. Agora eu não vou voltar o vídeo pra comentar. Porque a mão de obra, é uma mão de obra que está envelhecendo. Sim. A galera jovem não Pedreiro bom. esse tipo de serviço, né? Exatamente, pedreiro bom, tá ficando cada vez mais velho a mão de obra, e os novos, os jovens, não quer trabalhar de pedreiro. Muito difícil. E é uma puta de uma área, né? Pedreiro bom, cara, é milionário. Bom, rapaz do céu. Eliane, é um trabalho... Tá aí o que eu falei, né? Não é só dinheiro, exatamente. O pessoal não quer trabalhar de pedreiro porque é um trabalho muito desgastante, mesmo que pague bem. Como eu disse, não é só uma questão de dinheiro. Dinheiro do cão. É árduo, né? Igual agora nesse é um verão, trabalho pesado. Esse peso todo, né? Nesse sol quente. Mas não ganha é fácil, dinheiro. Porque, como disse ali o rapaz do TikTok, né? O trabalho escravizado ele não quer. Trabalho escravizauro. Condições, mas é preciso que as empresas aí acabam vindo muito mais para a parte da automação. Você vê que muitas máquinas, muitos equipamentos. E aonde que vai entrar esse jovem? Na operação dessas máquinas. Tecnologia. Então, vamos buscar tecnologia. Vamos buscar um curso de automação, um curso de elétrica. Vamos entrar dentro da construção, mas... Justo. A tendência que a gente deve ver aí, quer dizer, a gente deve ver muito forte, né? Mas a tendência que eu espero, que eu imagino, é a da gente ver uma automação cada vez maior dessas funções mais básicas, né? Desses subempregos. E aí o pessoal, né, as pessoas migrando cada vez mais para cargos cada vez mais especializados, cada vez mais que exigem cada vez mais estudo e etc. Aí
Eu só queria comentar porque eu acho engraçado uma coisa aí. Porque o pessoal ele trabalhava no campo, trabalhou por muito tempo no campo. E aí vem a tecnologia, né? Vem principalmente o avanço tecnológico, claro que tem outros fatores, e empurra esse pessoal do campo para a cidade, né? Porque a gente tem o surgimento aí das máquinas, né? Tratores, outros equipamentos agrícolas que diminuíram drasticamente a mão de obra necessária no campo, e ao mesmo tempo a gente tem o surgimento das fábricas, das indústrias na cidade, né? Atraindo a mão de obra para lá. E aí a gente vê que o pessoal foi forçado a sair do campo para a cidade por essa automação, né? E agora a gente vê um movimento contrário. Porque ao invés da mão de obra estar sendo empurrada para um lugar diferente pela tecnologia, a mão de obra indo para um lugar diferente está empurrando a entrada da tecnologia onde eles estavam antes, né? Enfim, isso aqui é, sei lá, isso é uma fala muito pessoal minha, talvez esteja errado. No outro viés. Agora, ficar sentado na UFAR, eu não quero, e também não quero ir para a escola, eu não quero fazer um segundo grau, eu não quero buscar um curso de qualificação, também não vai resolver. Agora, Isso é bem rápida para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, o que é essencial? Também tem. Isso é, claro. Cada vez mais o pessoal vai ter que ser qualificado. Sem dúvidas, né? Assim, isso que eu falei da automação é mais longo prazo, né? Vai demorar mais. Por enquanto, você ainda contrata e capacita o pessoal lá, né? Fica tranquilo. Mas realmente, velho e longo prazo, vai ser praticamente obrigatório você ter um estudo aí para você poder trabalhar. Porque esses empregos, né, que o pessoal chama de subemprego, mais básicos, né, que de certa maneira qualquer um pode executar, vão ser automatizados eventualmente. Tem esses jovens também, eles querem começar também já no topo, né? Não quer às vezes começar num trabalho, nem que for um subemprego, para pegar experiência, para ver, adquirir alguma habilidade, muitas vezes para, sei lá, pegar um outro serviço melhor, para conseguir, sei lá, montar o seu próprio negócio. Não, também já quer chegar sendo o CEO de uma empresa grande. Também é foda, né? A gente entende o lado de muitos deles, né? De não querer ser, que nem ela falou, escravos isauros, mas também tem muito jovem aí que, né, pô, não quer nada com nada também, né? Então, para quem tá assistindo a gente, Tem, ele tá certo, é verdade. Tem, de fato. Tem gente que é assim, já vi. colocar ali no currículo. Preciso arrumar emprego, o ano tá começando aí de vez em fevereiro. O que meu currículo precisa ter? Objetividade. A primeira coisa, como eu falei, eu preciso saber qual área que eu quero. Coloca ali seus dados pessoais. Não precisa colocar número de documento, nada disso. O teu nome, a tua idade, sua localização, seus contatos. Gente, eu recebo currículo, não tem contato. Olha, como é que eu faço, né? absurdo. O telefone, o e-mail, a sua escolaridade, é foda. o suficiente, né? Porque se você tá na faculdade, você já passou no ensino médio, então não precisa. O seu curso técnico. Se você tiver as suas experiências, começando sempre da atual, né? A última que você esteve, o nome da sua empresa, o cargo que você exerceu, as funções principais e o período em qual você esteve dentro daquela empresa. Isso é muito importante. São dados básicos. E se você vai fazer um cadastro, Bruno, é muito importante. Preencha esse cadastro da empresa. Talvez entre em funções principais também, mas é legal você botar suas competências, né? O que são suas competências? Tudo que você sabe fazer. Na minha visão, seria algo assim, né? Se você é programador, por exemplo, você bota ali que você tem competência em todas as linguagens que você sabe programar, né? C#, JavaScript, Python, etc. Bota que você tem competência com Word, Excel, PowerPoint, né? Na real, bota pacote Office. Pacote Office, acho que já tá valendo, né? Porque tem algumas empresas hoje em dia que estão contratando por competência. E aí ela quer realmente saber o que você sabe fazer. O que você sabe fazer, só isso. Ela quer saber o que você sabe fazer. Ela nem tá tão preocupada assim com a sua formação, de repente. Às vezes seria um cargo que outras empresas contratariam somente um contador, né? Mas aí vão haver empresas que contratam por competência e às vezes elas vão contratar ali um administrador ao invés de um contador, porque ela vê que aquele administrador tem as competências necessárias para aquele cargo, né? É uma empresa que entende que não precisa ficar preso na formação específica do cara. O que importa para ela é se o cara tem as competências que casam com o cargo que ela está oferecendo. Então, acho que pode ser interessante, sim, colocar suas competências no currículo, ou pelo menos no LinkedIn. No LinkedIn tem que ter suas competências.
né? O currículo, ok, se você quiser deixar ele mais clean também faz sentido, né? Ela tá falando aqui, ela é especialista, certamente tá na área muito, muito mais tempo que eu. Com todos os detalhes que for possível, porque as informações elas são necessárias. E na hora da entrevista, não esqueça de levar o seu currículo e seus documentos pessoais. Isso aí, Eliana Machado, especialista no assunto, dando uma Ai, aula meu pé pra gente dormiu, tentar velho. entender essa... Cara, pra gente tá finalizando o vídeo, eu quero falar uma coisa aqui. Não esquece... Ai, meu pé dormiu muito. Não esquece de levar... De colocar quanto tempo você ficou na última empresa, pro pessoal ver se você é uma pessoa que é de pula, em pula de galho. Que pula de galho em galho. Que pula de galho em galho, né? Porque o que as empresas querem? Querem uma pessoa que vai ficar lá por muito tempo. Ninguém quer ter o tempo, o custo que é pegar um funcionário, apresentar a estrutura da empresa, treinar para a pessoa sair, sei lá, em 6 meses. Isso daí é prejuízo, cara. A pessoa quer, ou as empresas querem que você fique lá o máximo de tempo possível se você for um funcionário bom, né? Então é isso, eu quero muito saber a opinião de você. É lógico. A empresa não quer ter um turnover alto. É muito melhor para a empresa se o funcionário ficar lá, né? Principalmente um bom funcionário. É isso. Se for um funcionário ruim, às vezes a empresa até prefere que ele se demita. Mas, pelo menos o pessoal que é realmente bom, a empresa não quer que ele saia, né? E se ela vai contratar alguém, ela tá na ideia de contratar alguém bom. Então ela vai querer contratar alguém que vai ficar lá. Vocês comentem aí, se possível me deem ideia. Mas sinceramente eu acho que vocês não precisam ficar paranoicos com isso não, tá? Principalmente quem é mais jovem, não, odeio o meu trabalho, mas vou trabalhar aqui por mais um ano porque vai ficar melhor pro meu currículo depois, que a outra empresa não vai achar que eu fico saindo e entrando em empresa. Eu acho que você não precisa ser tão paranoico assim não, mas é isso. Ideias de vídeo, estou gostando bastante de como vocês estão interagindo com o canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e falou! Falou, é isso, tchau aí pro nosso amigo, interagi aqui com o vídeo dele, dei minha opinião, provavelmente posso ter falado ali alguma coisa que não seja tão certa, é bem possível, não sou nenhum especialista. Mas eu acho que é isso, né? É uma questão de opinião. Se é uma questão de opinião, eu posso dar a minha. Talvez esteja errada, né? Não posso garantir com 100% de certeza que tudo que eu falei tá certo, né? Até porque eu não fiz nenhum tipo de pesquisa pra poder reagir aqui ao vídeo. Mas é isso. Vou encerrar.